Olá! Oi, Severino, tudo bom? Oi, Haroldo. Se tiver muito barulho do ar-condicionado, me avisa, porque hoje está um calor terrível. Eu geralmente faço com o ar-condicionado desligado, mas hoje está muito quente. Se tiver barulho demais, me avisem, tá? Deixa eu ajeitar o microfone, colocar mais perto aqui da boca para ver se não faz tanto eco. Oi, Thaís. Oi, Severina, tá melhor, querida? Haroldo tá fazendo falta lá no grupo, hein? A gente está ensaiando online, fizemos um vídeo do coro do Prelúdio, ficou muito legal, muito bom mesmo, um vídeo de Natal. Não é a mesma coisa de ser participação ao vivo, mas o vídeo ficou legal. Oi, Rita. Oiê. Já está começando a entrar o pessoal. Hoje a minha ideia é falar sobre termografia. Eu fiz o curso de termografia na USP, foram 2 anos de curso, e eu sempre ficava assim com um pouco de receio de falar. É isso aí, Rita, volta, Haroldo. De falar sobre termografia. Ah, tá. Ah, tô vendo o Severino. Legal, Severino. Beleza, que bom que você melhorou. Mas é assim mesmo, vai melhorando devagarinho. Mas então eu estava falando que... Ah, faz a termografia, Severino, porque a intensidade da inflamação é que vai dar a intensidade da dor depois da neurite, se for da neurite, tá bom? Ah, Haroldo, volta, Haroldo, e sai com a gente. Olha só, então eu fiz o curso de 2 anos na USP sobre termografia. É um curso ligado ao grupo de neurologia da USP. E na época eram 2 anos de curso. O curso foi maravilhoso porque eu era a única dermatologista desse grupo, mas eu aproveitei bastante porque aprendi muita coisa de outras áreas, porque a tendência da medicina foi deixar as coisas assim muito estanques, sabe? Separar dermatologia, ortopedia. O Severino aqui no caso faz ultrassonografia, espetacular, ele associa a ultrassonografia com termografia. O Severino tem uns trabalhos, ele trabalha na Paraíba e ele tem uns trabalhos incríveis com termografia para mama, porque ele faz a ultrassom de mama e faz a termografia também para fazer a avaliação. Então foi assim uma experiência assim, incrível, foi muito bom. A termografia ela era utilizada só na engenharia, então há muitos anos já que peritos em termografia fazem análise, por exemplo, de estruturas elétricas com termografia. Toda vez que tem uma sobrecarga elétrica, o fio ou os conectores ou os equipamentos esquentam e irradiam infravermelho, é isso que o equipamento registra. Então já se fazia bastante tempo na engenharia. A termografia médica ela começou basicamente como uma coisa experimental, assim, alguns serviços universitários que faziam para estudar a fisiologia do corpo. E mais recentemente o grupo aqui brasileiro foi que desenvolveu os 39 posições diferentes, imagens diferentes, 39 sequências de imagem para poder fazer uma análise de corpo total. Como o nome já diz, a termografia ela mede o que o nosso corpo emite de infravermelho. Por que isso acontece? Porque a gente está sempre assim, quando a gente está num ambiente mais frio, a gente quer se aquecer, e se a gente está num ambiente com calor, a gente quer resfriar. Então esse controle de temperatura do corpo, ele é muito importante para a nossa saúde geral. Tanto é que quando a gente tem um resfriado ou uma pneumonia ou até o próprio Covid, a gente tem febre. A febre nada mais é do que uma reação de aumento de temperatura assim, geral do corpo. E só que quando a gente tem uma área qualquer da superfície da pele inflamada,
o aumento de temperatura é bem localizado. Isso acontece por quê? Porque quando a gente está na barriga da mãe, a pele ela é formada junto com os nervos. Então, quando a gente tem esses nervos sensitivos que a gente chama, né, de sensibilidade, o nervo sensitivo ele dá tanto a sensação de dor como sensação de coceira. Ele também regula essa troca de calor, essa mudança de temperatura na pele, fazendo com que os vasos circulem mais sangue ou circule menos sangue de acordo com esse controle. Parece uma fiação elétrica, essa que é a realidade. Então, quando a gente precisa trocar calor com o ambiente, a gente irradia bastante infravermelho, o equipamento registra e a gente tem então um mapa corporal. Algumas publicações, agora com essa questão do Covid, têm mostrado, publicações que eu falo leiga, assim, jornal, internet, umas pessoas medindo a temperatura das pessoas no aeroporto com umas imagens assim coloridas, né? E essas imagens coloridas são imagens de termografia. No aeroporto, até que é interessante, porque você tem um ambiente controlado, né? Um ambiente pelo menos em torno de 20, 23 graus. Então você tem todo mundo no mesmo ambiente. Agora, na rua é que aquilo não faz sentido, porque como a gente troca muita temperatura com o ambiente e a gente tem sempre essa mudança dinâmica da temperatura corporal, não faz sentido medir uma temperatura quando a pessoa saiu do sol e entrou numa loja e aí vai medir temperatura da testa ou vai medir temperatura do punho. A temperatura do punho, então, é a mais errônea nesses casos de detectar febre. Porque nas mãos e nos pés a gente tem ainda uma variação muito dinâmica dessa temperatura. A gente entrou num lugar muito gelado, a mão e o pé ficam logo gelado. E vice-versa, quer dizer, esquenta rápido também. Então não faz sentido medir para saber se está com febre pelas mãos ou pelo punho. Mas começaram a medir por causa disso no punho, né, a temperatura quando se chega nos ambientes, porque tinha gente que tinha medo do termômetro infravermelho. O termômetro infravermelho, na realidade, ele só mede o que a gente irradia de infravermelho, ele não emite nada. Mas tinha gente que dizia que quando colocava a pistolinha aqui na testa, que ia colocar raios que ia influenciar no cérebro. Então começaram a ficar com medo do termômetro, que é um termômetro, né, que mede a irradiação infravermelha, então começaram a medir no punho. Mas isso é folclore, né? Então, eu, depois dessa formação lá na USP, eu já tive a oportunidade de dar aula em alguns congressos de dor e em pós-graduação de dor também, do Einstein, da PUC. E eu gosto muito de dar aula, né? Então, oi, Eliane, gostei do chapeuzinho de Natal. Paula trabalha com dor. E aí eu já dei aula em alguns lugares, porque cada vez que a gente dá aula, a gente estuda mais um pouquinho, entende mais um pouquinho, tá? Eu vou começar falando por que eu uso isso na dermatologia, por que eu comecei a usar na dermatologia. Eu comecei a usar na dermatologia porque eu tinha interesse em avaliar os pés das pessoas, porque eu trabalho muito com micose de unha. E aí eu queria entender por que as pessoas... Eu tinha tanta dificuldade de tratar algumas micoses de unha. Então eu comecei a criar uma curiosidade de ver o que estava acontecendo ali, se a gente podia avaliar melhor a circulação, porque a gente lê em tudo quanto é lugar que quando prejudica a circulação dos pés, que as micoses de unha são mais difíceis de tratar. Então eu queria entender o que estava acontecendo com um exame que não fosse invasivo. Eu comecei com um equipamento bem pequenininho, que media só o dedão, sabe, só o hálux. E depois já estou no terceiro equipamento, né, que aí você avalia áreas maiores. No pé, por exemplo, nossa, é muito interessante, porque quando tem... Oi, Janaína, boa noite. Quando tem uma inflamação, às vezes a pessoa vai na manicure, corta o cantinho da unha, aquilo fica inflamado.
eu preciso decidir se eu vou tratar só com um creme, uma pomada, ou se eu vou precisar de um antibiótico para tomar. E uma decisão que não dá para fazer só com exame clínico. Às vezes eu olho clinicamente, não tem quase nada ali, está só dolorido. Mas quando eu faço a termografia, aí o que eu vou perceber? Vai de conta que essa mão aqui é um pé. Então eu vejo que está inflamado naquele lugar onde tirou o Bifman na manicure, mas a inflamação está caminhando em direção ao tornozelo e à perna. Então já fazendo um quadro de infecção que precisa de antibiótico para tomar, só o local não vai resolver. Então isso foi assim, para mim, um divisor de águas, sobretudo depois que eu estudei o teste que a doutora Luciane Balbinot desenvolveu. Ela é uma fisiatra lá do Rio Grande do Sul, ela é também neurofisiologista e ela desenvolveu um teste muito simples. Coloca os pés numa superfície fria, faz a imagem, depois coloca o pé 1 minuto na superfície fria, espera 10 minutos e repete. Então, quando o pé reaquece depois que ele esfria, a temperatura dos dedos do pé tem que ser tudo igualzinho. Se for diferente ou irregular, é sinal de que aquelas fibrazinhas que controlam a temperatura estão trabalhando defeituosamente. E esse problema é chamado de neuropatia, porque é uma doença neurológica, de fibras finas, que são essas fibras sensitivas, elas são bem fininhas. E quando que esse problema é mais comum? Ele é mais comum, aí que entra a história da circulação. É mais comum, por exemplo, no diabetes. E ele pode até anteceder em muitos anos aquele diabetes que precisa de medicamento, que precisa de insulina e tudo. Ele pode anteceder o diabetes tipo 2, que é o diabetes adulto. E também eu tenho visto, e tem outras causas, várias causas, mas tem uma outra segunda causa que eu vejo com frequência, o uso de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela não precisa ser assim grande quantidade para poder desencadear uma inflamação desses nervos, e que esse problema, se não for tratado precocemente, ele pode piorar e causar assim dormência. Tem gente que tem dormência assim em bota até o tornozelo. Tem pessoas que fazem um outro problema de saúde que compromete também as fibras grossas, que são as fibras que controlam, as fibras nervosas grossas que controlam os músculos. Então, para mim, abriu uma possibilidade muito grande de diagnóstico precoce, que quando você desconfia do problema bem cedinho, fica melhor para tratar. Vamos dizer que seja uma pessoa que vai desenvolver um diabetes, mas aí já tem aquela alteração ali no pé. Então eu já peço os exames, já faço um exame clínico mais detalhado. E aí, quando eu faço o exame clínico detalhado, junto com os outros exames de sangue, se eu chegar à conclusão que aquela pessoa realmente tem uma neuropatia, né, eu vou indicar o neurologista para quanto antes a pessoa se cuidar. E aí é legal, se tiver alguma coisa relacionada com o pré-diabetes, é interessante orientar a pessoa para fazer uma dieta, para se cuidar, fazer exercício, porque no início, nessa fase que a pessoa não tem sintoma nenhum, ela é até reversível. Oi, Pedro. Oi, Natasha. Mas se deixar muito tempo, esse problema ele não reverte, ele não volta ao normal. Bom, então é basicamente assim, o principal dentro da dermatologia, tem outras condições também, mas assim, o cerne mesmo, o miolinho da minha indicação de termografia na dermatologia é basicamente esse. Mas o que acontece? Como existe esse exame que se faz de corpo total, então faz um mapa da pele todinha, eu faço exames, eu colho as imagens e faço os exames de pessoas encaminhadas por outros colegas, geralmente médico que estuda a área de dor. A gente tem dentro da medicina várias especialidades.
Então, só que a área de dor é uma área de concentração de interesse. Então, a pessoa, por exemplo, é um ortopedista, faz a especialização de dor, neurologista faz a especialização de dor, anestesista faz a especialização de dor. Por que um anestesista faria uma especialização de dor? Porque o anestesista, o conhecimento dele é tão importante nessa área do controle da dor, que ele trabalha tanto com dor aguda como dor crônica. Vou dar um exemplo assim bem comum: os pacientes oncológicos, pacientes com câncer avançado, que tem dores assim excruciantes. Então, o anestesista, com especialidade em dor, ele vai lidar com aquela situação. Dentro da ortopedia, geralmente o que mais interessa para o ortopedista são os problemas de coluna, que é muito comum. A principal causa de falta ao trabalho no mundo todo é a lombalgia, é a dor nas costas. Então, é a principal causa de absenteísmo no mundo todo. Então, o ortopedista lida com isso. E, às vezes, o exame tradicional de ressonância ou tomografia, eles analisam a estrutura. Então, analisa se a estrutura está defeituosa, se ela está tudo direitinho, as estruturas da coluna. Só que, tanto a gente tem pessoas com estrutura de coluna normal, como estrutura de coluna alterada, não quer dizer que nos dois casos a pessoa vai ter dor. Então, o que estava faltando? Estava faltando um exame que fosse funcional. Então, o exame de termografia é um exame funcional. Então, a gente tem também uns nervos fininhos, sensitivos, que saem da coluna, saem da região lombar, que vão dar essa sensibilidade que vai causar, que a pessoa vai sentir a dor, mas aquilo se repercute com uma alteração da temperatura na pele. Então, se a pessoa tiver inflamação de uma raiz nervosa da coluna, na pele vai ficar o desenho do trajeto daquele nervo todinho alterado. Ou hiperradiante, né, que é revertido pelo equipamento por um excesso de temperatura naquela área, ou hiporradiante, quer dizer que o lugar ficou mais frio, que é mais comum quando o processo fica assim mais crônico. Uma coisa também que é muito importante fazer a termografia são nas dores que a gente chama dor regional complexa. Então eu vou dar um exemplo. Teve uma menina de 20 anos que quebrou o calcanhar, estava saindo do trabalho, quando ela desceu do ônibus, porque ela pisou, ela fraturou o calcanhar. Não era uma fratura grande, era uma menina jovem de 20 anos, eles colocaram aquela bota gessada, deixaram o tempo necessário para o osso se consolidar, sem ela apoiar o pé no chão, porque era uma fratura do calcanhar, né, do osso do calcanhar, do calcâneo. E aí fizeram a radiografia e disseram: olha, você já pode voltar a trabalhar, que você está bem. Só que ela fez uma síndrome dolorosa, que a gente chama de síndrome complexa regional, excruciante. E não tem nenhum outro exame para identificar esse tipo de dor. Só a termografia, nesse caso, é que é interessante, além do exame clínico, né? Porque no exame clínico você pode medir a temperatura e fazer um exame neurológico detalhado, que também é muito válido, mas que não é o dia a dia. A gente vê muito pouco o exame neurológico detalhado feito por um ortopedista ou um fisiatra, uma coisa assim. Geralmente quem faz exame neurológico detalhado é neurologista. Então, quando a gente faz a termografia, a gente consegue perceber na termografia que aquela região toda está mais hiporradiante, como se fosse uma bota. E aí você pode dar o diagnóstico com certeza de que aquilo é uma síndrome regional complexa. Quer dizer, aquela dor, ela existe. A pessoa não está simulando. Isso é muito interessante para as questões trabalhistas, por exemplo, a ausência do trabalho. A pessoa tem que provar que realmente está sentindo dor. A gente sabe que tem muita simulação em
uma série de situações. E aí, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tenha uma dor no pescoço e essa dor caminha em direção ao braço, chega aqui e para aqui no cotovelo. A gente sabe pela anatomia que existem nervos, de acordo com a altura aqui da coluna do pescoço, que vão inervar exatamente essa região onde a pessoa está sentindo a dor e para onde a dor está indo. Então, com a termografia, o mapa dessa dor fica bem direitinho. E aí vamos dizer que a pessoa tem esse problema na cervical, mas ela trabalha carregando peso, sei lá, trabalha digitando. Então, de acordo com a atividade laboral, ela pode ter também contraturas musculares e nódulos endurecidos nos músculos. Esses nódulos endurecidos nos músculos podem ser que a gente chama de pontos miofaciais, que são pontos onde tem aquele curto-circuito dentro do músculo e aquilo dá dor também. E quando a pessoa tem muito desses pontos, a gente chama de síndrome miofacial. Então, eu não quero complicar, eu estou procurando falar com uma linguagem mais simples, né, o possível, mas o que eu quero dizer é o seguinte: dá para diferenciar se aquela dor é muscular, se ela é neurológica, se é a combinação de duas coisas. E uma coisa interessante aqui que a Elizabeth Serrano perguntou é se a termografia detecta a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que na neurologia acredita-se que seja de várias origens. Às vezes a pessoa começa a desenvolver essa síndrome dolorosa em todo o corpo desde a infância, às vezes não, às vezes começa depois de um trauma emocional, às vezes depois de algum problema de saúde importante, às vezes um problema de coluna. Eu sei que a pessoa fica o corpo todo dolorido, muito dolorido, é o corpo inteiro, da cabeça aos pés a maioria das vezes. Às vezes tem alterações do intestino, quer dizer, tem todo um cortejo que faz com que isso pareça uma síndrome. E na termografia, o que a gente observa? Na termografia a gente percebe que essas pessoas têm a região central do corpo bem quente, forma como se fosse uma camiseta assim no corpo, que o Dr. Bioski, foi o nosso coordenador lá do curso e responsável pelo infrared média, descreveu como sinal do manto. Essas pessoas também têm sinais de que dormem mal, então a gente tem um sinal aqui em volta dos olhos que a gente identifica se a pessoa tem sono de boa qualidade ou não. Elas também têm as mãos muito frias o tempo todo. Então, quer dizer, existem alguns sinais na termografia que vai indicar se essa pessoa é portadora de fibromialgia. E a fibromialgia também pode vir associado com outras coisas. Então, quando a pessoa melhora um pouco da fibromialgia, aí começa a referir uma dor em algum lugar do corpo que não estava referindo antes. Mas às vezes é um lugar ali de contratura muscular. Uma coisa interessante também. Oi, Cleice, tá longe ou tá aqui no Rio, menina? Tem uma outra coisa interessante também, é que a termografia ela é usada no esporte. No esporte, geralmente é fisioterapeuta que utiliza, são fisioterapeutas que trabalham com os times de futebol. E o que se tem, ou fisioterapeuta ou médico de exercício, né, medicina esportiva. E o interessante é que quando a termografia ela é bem feita junto com os outros exames para avaliar a fisiologia Manaus, uau! Quando analisa a fisiologia do atleta, junto com a termografia, dá para o fisiologista e o fisioterapeuta dizer a intensidade de exercício que aquele atleta suporta, se dentro e avaliando ele com ele mesmo, se ele está próximo de lesionar algum músculo, porque dá para ver onde tem sobrecarga de excesso de exercício em determinados grupos musculares.
Quem trabalha com o exército, por exemplo, que eles fazem muito treinamento lá, o Eduardo Borba trabalha, existem trabalhos sérios feitos de fisiologia do exercício, indicando até que, de acordo com o tipo de atleta, quais são os músculos que são mais exigidos. E aí identificar qual é o tipo de trabalho que aquele atleta pode fazer. A termografia também é utilizada para atletas paralímpicos também, porque o atleta paralímpico ele não é simétrico, porque ele tem alguma deficiência, de um modo geral, é aquele paralímpico que tem a deficiência física, né, na estrutura do corpo, e aí tem como fazer uma avaliação para ajudar o médico do esporte a adequar melhor os exercícios àquele atleta paralímpico, tá? E então, no meu dia a dia, como eu faço a termografia médica, eu auxilio o pessoal, os médicos que tratam dor. Então, o paciente vem com o pedido de exame, eu não faço exame sem o pedido do médico, porque o médico que examinou a pessoa, ele é que sabe o que ele quer esclarecer, onde é que está a dúvida dele, tá? E aí a gente foca aquele laudo naquela dúvida, para esclarecer aquela dúvida que ele tem. Então, essa semana, por exemplo, eu fiz um exame um homem que gosta de jogar futebol, mas ele gosta de jogar futebol de fim de semana. E então no exame dele o que aparecia? Aparecia a artrite de joelho por causa da sobrecarga, já tinha mais de 40 anos e ele estava com uma dor na virilha que precisava identificar se aquela dor era muscular ou se era de origem neurológica. E aí o interessante é que se percebeu que ela também tinha uma parte da dor, uma parte da dor também era problema de coluna, provavelmente por causa daquela sobrecarga da corrida, né? O atleta de fim de semana, de um modo geral, não faz um exercício preparatório como faz um atleta que tem aquela preparação no dia a dia, né? Cada vez mais as coisas estão se profissionalizando, então o atleta que precisa competir, ele faz um treinamento específico de grupos musculares para poder chegar até lá, e geralmente o atleta de fim de semana não. Então sobrecarrega o quadril, sobrecarrega a região lombar, os joelhos, e muitas vezes param até de fazer a atividade que gosta porque não faz essa preparação gradual. Eu tenho encontrado também bastante casos de obesidade, e aí eu fico em dúvida se o excesso de peso é que vai ajudar a pessoa a ter dor ou se a dor é que leva à obesidade. Eu sei que as duas coisas andam muito juntas e andam juntas também com dores nas articulações, com dor pelo corpo todo. Então, fazer uma alimentação adequada, fazer exercício físico, com certeza é uma boa para se prevenir dores no corpo de um modo geral. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que ainda não tive oportunidade, mas está no meu radar, é justamente fazer exames em pessoas que têm psoríase. Por quê? Porque pessoas com psoríase, nem todas elas, mas algumas podem ter também comprometimento nas articulações. Então, quando a pessoa tem psoríase e tem problema nas articulações, o problema nas articulações tende a ser muito grave, porque ele vai destruindo as superfícies das articulações. Geralmente são articulações assim, as juntas dos dedos da mão,
punho, aqui no final da coluna, nesse osso triangular que a gente tem aqui no final da coluna, que é o sacro. E é interessante notar que quando se faz a termografia e tem um processo inflamatório importante nessas articulações e a pessoa tem exame clínico para psoríase, ou tem um exame de sangue que identifica a genética com o chamado HLA-B27, existe a possibilidade daquela pessoa desenvolver realmente uma artrite. Então eu teria interesse em avaliar essas pessoas para que o médico que esteja acompanhando orientar o tratamento. Porque se a pessoa tem uma psoríase, mas não tem problema nenhum nas juntas, é uma coisa. Se a pessoa tem uma psoríase, não precisa nem ser muito extensa, mas tem uma inflamação que aparece na termografia, aí o exame precisa ser mais... o exame e o tratamento tem que ser mais específico, ele tem que ser direcionado para aquela área em que precisa de outros medicamentos, como os biológicos, que hoje em dia são até pagos pelo sistema SUS e tudo. Então, isso vai determinar como que a pessoa vai viver no futuro. A psoríase é uma doença de pele, que a pessoa tem umas placas vermelhas que escamam, só que são umas escamas grossas, untosas, e a gente, quando tem dúvida do diagnóstico, tira um pedacinho para fazer uma biópsia, manda para exame. Então, aqui no nosso meio, ela tem uma expressividade, não tem tanto com outros países, a gente tem mais incidência de psoríase, mas de qualquer forma eu acho isso muito válido. Uma outra situação também que eu faço a termografia, que o médico pede para mim, é para estadiar a intensidade de doenças reumatológicas. As doenças reumatológicas que afetam as juntas, elas têm toda uma intensidade. Então, quanto mais intenso, mais a pessoa vai ter dor, mais vai ter destruição das superfícies, das articulações. Então, quando o médico quer saber se o tratamento dele está fazendo um bom efeito, ele pede uma termografia, faz o tratamento, espera um determinado tempo e aí então se repete a termografia novamente para ver se a evolução do remédio que ele está usando se está sendo eficaz. Por quê? Porque muitas vezes os exames de sangue, exames de imagem tradicionais não mostram a intensidade da inflamação. Então, com a termografia, a gente tem uma ideia dessa intensidade de inflamação. E como é que é feito o exame de termografia? Muita gente me pergunta isso, se a gente só faz um pedacinho do corpo, se a gente faz tudo. Como eu falei no início, são 39 imagens que a gente faz. Essas imagens são imagens térmicas. Ela registra o que o nosso corpo emite de infravermelho. Então, ela é feita numa sala a 23 graus. Antes de se fazer o exame, precisa de termalizar por 15 minutos. A pessoa tem que ficar pelo menos 15 minutos termalizando. Aqui no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, ontem e hoje estava 37 graus. Eu não vou termalizar a 23 graus 15 minutos só, porque o exame não vai dar certo. Então, eu termalizo em duas fases. A pessoa fica numa sala a 25 graus, depois é que vai para uma sala a 23 graus. E aí eu faço o exame. Quando a pessoa chega, ela tira a roupa, ela veste um roupão grande daquele tecido que parece um papel, né? Tecido não tecido, para poder se adequar com aquele ambiente e parar de suar e fazer um equilíbrio térmico. Aí eu faço as 39 imagens sem o roupão, que o exame é feito sem roupa. E depois as imagens vão para o computador e a partir disso a gente analisa elas com um software apropriado. Eu trabalho sempre com o auxílio e o apoio do professor Marcos Brioski,
porque eu sendo dermatologista com formação em termografia, eu não me considero suficiente para também avaliar dor. Então a gente sempre troca ideias também, tá? Casos interessantes, por exemplo, de endometriose. A endometriose é quando o tecido do útero vai para outros lugares do abdômen e muitas vezes vem para a parede do abdominal assim por dentro. Então, casos assim mais complexos, a gente muitas vezes precisa analisar para dar uma luz para o médico que pediu o exame. A gente tem grupo também de discussão pelo WhatsApp, a gente está sempre trocando artigos, o professor Marco Brioche dá todo o apoio aos termografistas, a gente está sempre esclarecendo dúvidas, o Severino que está fazendo parte aqui da nossa live, está nos assistindo, ele é uma das pessoas que colaboram bastante com casos incríveis. Então, ele está sempre trazendo novidade. É isso aí, Severino. Então, eu faço em 2 fases, porque tanto no Nordeste como aqui no Rio de Janeiro, temperatura acima de 30 graus, quando você coloca a pessoa 23, geralmente a pessoa morre de frio rápido, porque aí faz aquela vasoconstricção, né? Os vasos encolhem todos muito rápido. Aí eu faço devagar, porque aí eu vou ter um contraste melhor na hora que eu faço o exame. Então, quando ela fica 25 graus, ela está na sala de espera, 25 graus, fica só uma pessoa de cada vez, né? Na sala de espera, já vai preenchendo a ficha, vai marcando, vai baixando um pouco o nível de ansiedade, porque até a ansiedade interfere no exame. Os exames são todos feitos, eu só faço exame, como eu faço muito exame de corpo total, eu faço exame pela manhã, porque a pessoa só comeu uma comida assim mais leve. Quando o exame é feito após o almoço, pode dar uma hiperradiação aqui assim nessa região do tronco superior. Então eu prefiro fazer os exames pela manhã, tá? Porque aí a gente tem umas imagens mais padronizadas, porque se a gente fizer em vários horários do dia o mesmo tipo de exame, a gente vai ter horas metabólicas diferentes. O metabolismo da gente de manhã está acordando, teoricamente. E a parte da tarde, depois do almoço, já existe um aumento de circulação na região do abdômen, porque a pessoa está fazendo a digestão, existe um aquecimento aqui assim dessa região superior, que aqui a gente tem umas estruturas que ficam hiperradiantes depois da alimentação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não são considerações assim só teóricas. A termografia não anda sozinha, ela anda junto da fisiologia. Então, como que funciona o nosso corpo? Existem grupos que tem até um congresso, esse ano o congresso foi no Canadá, só de avaliação da fisiologia corporal e da temperatura corporal. Se estuda a temperatura corporal em muitas áreas. No Canadá, por exemplo, que é onde foi o congresso, eles estudam essa parte térmica para desenvolver tecidos que sejam capazes de reter a temperatura corporal, porque lá eles têm regiões muito inóspitas, de um frio quase desumano, né? Então eles têm todo um trabalho de termografia em cima de preservar a vida. Não é só para... E aí avaliando também o metabolismo da pessoa naquele lugar, sabe? Então tem todo um trabalho de termografia em cima disso. No nosso meio aqui no Rio de Janeiro, basicamente o que eu percebo é trabalho com o pessoal militar. Eles fazem um trabalho de fisiologia do exercício muito bacana, que eu já tive a oportunidade de assistir ano passado, na jornada de termografia que nós fizemos aqui, junto com o grupo da Abraterm, que é a Associação de Termografia Brasileira, e foi muito interessante. Agora, termografia, o que não é termografia? O que não é termografia é adivinhação. Então, às vezes a gente vê algumas imagens na internet que
que eu diria, na nossa área a gente chama de anedótica, quer dizer, são coisas de fantasia, não é isso. Então, a termografia é como você colocar um termômetro. Quando um paciente chega num hospital, a primeira coisa que a enfermeira vê é a temperatura e verifica a pressão, porque precisa saber os sinais vitais. Mas só aquilo não é suficiente para resolver tudo. Então, só ela precisa saber se a pessoa está com febre, não é isso? Ou se está sem febre, se tem pressão alta ou se não tem pressão alta. A termografia a gente vai avaliar. Está inflamado ou não está inflamado? Quais são as regiões? Qual é a história do paciente? Se aquilo começou semana passada ou se começou há 10 anos atrás? Então, tudo isso tem um contexto dentro do diagnóstico clínico. E o passo a passo do termografista, junto com o médico clínico, é que vai ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Que isso é a gente não pode perder de vista, a gente não pode pensar só que é um exame bonitinho, colorido. Ele tem que ter uma finalidade. E a finalidade é auxiliar no diagnóstico de dor, no diagnóstico de doenças das articulações, doenças dermatológicas, doenças neurológicas. Tem doenças neurológicas muito raras, complicadas, e que o neurologista precisa de todos os recursos para poder firmar um diagnóstico. E hoje em dia se fala muito também de síndromes genéticas, quer dizer, a área da genética está toda se desenvolvendo, então muita coisa de alteração de fisiologia a gente ainda vai conhecer. Eu acho que essas imagens que a gente tem nos nossos bancos de imagens, junto com as histórias clínicas, vão fazer uma história da termografia a médio e longo prazo. Todos esses exames podem ser revistos e a gente pode refazer diagnósticos e encontrar caminhos para a gente ajudar mais o nosso cliente. Foi quase que uma aula, porque como é uma área de que poucas pessoas fazem assim muitas perguntas, então eu preferi dar assim como se fosse uma aula introdutória sobre termografia. E quem quiser fazer, indicar algum exame para mim, é só me procurar. A Thaís é que marca para mim, ela está aqui presente, que é o meu braço direito. Ela explica tudo direitinho, como que vai ser o exame. O paciente assina um termo de consentimento, porque como o exame é feito sem roupa, ele é feito com todo respeito e a gente tem que ter todos os passos de cuidado com esses clientes que já vêm, de um modo geral, sentindo muita dor, tá? Eu queria agradecer vocês todos. Se alguém quiser algum telefone, alguma coisa de algum contato, é só me mandar a mensagem no direct ou para mim, ou então para a Thaís, que está aqui, Thaís Paixão e a Thaís. E eu fico muito feliz de vocês terem participado. Eu já estamos com 40 minutos, eu acho que é o suficiente para não cansar vocês, tá bom? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu estou à total disposição no direct, tá bom? Pode me fazer pergunta que eu respondo se estiver dentro da minha capacidade. Thaís também está falando que pode mandar mensagem para ela também, tá bom? Até a Thaís está entendendo bastante de termografia, porque a gente sempre conversa e tudo, as indicações, quando que pode, quando que não pode. Eu sou muito chata, não aceito fazer exame sem pedido, porque existe muito movimento em torno, por exemplo, da termografia das mamas. Então tem que ser um médico que vai ler o exame, ele tem que saber por que ele pediu aquele exame. Então não faça, a pessoa telefona, eu quero fazer o exame. Não é assim, tem que ter o acompanhamento do médico. O exame só vai ter validade se o médico que está assistindo, se for útil para aquele médico que está assistindo, porque muita gente não interessa fazer o exame. Então, para aquele que entende do exame, sabe a validade dele, a importância do exame, vale a pena. O Severino está aqui de testemunha
dos exames de mama. Foi um passo assim muito bacana na termografia, esse exame associado ao ultrassom. No Canadá eles fazem até de rastreamento para evitar de se gastar com mamografia, ultrassom sem necessidade. Eles fazem dentro do rol dos exames, eles fazem a termografia. Se a termografia der alterada, vai indicar que aquela pessoa vai precisar de um acompanhamento com intervalos menores, por exemplo, tá? O Severino já tem um trabalho incrível de ultrassom e termografia nessa área de mama, e eu realmente admiro o trabalho dele. Ele é incrível. O trabalho de ultrassom junto com termografia do Severino não tem igual. É incrível. Muito bacana mesmo. Tá de parabéns, Severino. Contribui muito para a nossa termografia. Tem colega em São Paulo, tem colega em vários lugares do país que estão usando a termografia no seu dia a dia, cada um em sua área. E eu faço a de corpo total porque realmente existe essa demanda aqui no Rio de Janeiro para esse exame de corpo total. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês. Oi, Lu! E aí, vamos ver, se vocês derem mais ideias de outras lives, se quiser que eu fale mais de termografia, algum aspecto, alguma coisa, me diga, tá bom? Ou alguma outra coisa de dermatologia que eu puder ajudar, tá bem? Um grande abraço, eu vou baixar a live aqui e deixar no IGTV se alguém quiser assistir novamente, tá bom? Grande abraço, gente. Beijo, bom fim de semana. Aproveitem um pouquinho a sexta-feira, né? Assistir um filmezinho no Netflix ou na Amazon, que é o que é o que temos para hoje. Um abraço grande, saúde, se cuidem, não fiquem aglomerando. Beijos. Beijo, Thaís. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.